Seja bem-vindo a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal, pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Fazemos sempre aquele lembrete inicial, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, João Rocha, e também ative o sininho lá para receber as notificações de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um programa que tem como objetivo estabelecer um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que antes de serem antagonistas, na verdade, são colaboradores estreitos, porque é onde uma encontra o limite, a outra prossegue explicando aquilo que não é possível explicar pelas leis da matéria. Estamos estudando o aparelho psíquico humano segundo a psicanálise freudiana. Já temos, então, uma noção clara de que a nossa mente se organiza em 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, e que na maneira como essas 3 instâncias, ou esses 3 níveis dialogam, na sua forma dinâmica, Freud chama de id, de ego e de superego. Então, hoje vamos continuar o estudo do id. Nós já aprendemos que o id é o reservatório da energia psíquica ou das pulsões, e que ele é apenas regido pelo princípio do prazer, que é um dos 2 princípios que regem a nossa vida psíquica, segundo a psicanálise freudiana, né? E no programa anterior nós estávamos falando de que o id ele designa uma carga de energia para cada desejo, né? Para cada emoção, para cada pensamento, né? E que muitas vezes, dependendo da quantidade de energia que um desejo possui, né, ele excita o aparelho psíquico, e que a nossa mente trabalha sempre para trazer, para descarregar esse excesso de energia, essa tensão, e voltar para aquilo que Freud chamou de princípio da constância, que é um nível de energia mental onde a nossa mente sente prazer. Isso foi bastante importante no nosso estudo do programa anterior, para nos fazer compreender que exatamente esse excesso de energia, essa tensão no nosso aparelho psíquico, né, essa energia que não encontrou uma maneira de ser descarregada no estado de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, é o que vai gerar os sonhos, né? Porque se essa excitação permanecesse no nosso aparelho psíquico, nós não dormiríamos, né? Então, os sonhos são um mecanismo de proteção ao sono, e isso se dá exatamente no objetivo de descarregar do nosso aparelho psíquico a energia excessiva das excitações, das tensões que os desejos produzem em nós. Então, hoje nós vamos aqui aprender um pouco mais, vamos continuar falando um pouco mais do id, né? E nós vamos, então, aprendemos também que o id, que o ego e o superego surgem do id, ali por volta do complexo de Édipo, 5,5, 6 anos de idade, isso varia sempre de indivíduo para indivíduo, né? Quando então surge o ego e o superego. Então, vamos continuar. Do ponto de vista dinâmico, né, o id interage com as funções do ego e com os objetos, tanto os da realidade exterior como aqueles que, introjetados, habitam o superego. Então, muito bem, aqui, nesse trecho, existe um material bastante importante para a nossa reflexão. Bem,
A primeira coisa é que, para a psicanálise freudiana, né, pessoas, cargos, funções, posição social, materiais, são chamados de objetos. E esses objetos, eles podem ser externos, estão na realidade, estão no mundo objetivo, e eles podem ser internos. E são, portanto, conforme o texto nos fala ali, introjetados e se tornam ideais, idealizados. Vejam como essa informação é importante, né? Então, muito bem. Nós idealizamos vários aspectos da nossa vida. O ideal é, em verdade, como nós gostaríamos que as coisas acontecessem. Então, nós idealizamos, por exemplo, os filhos, idealizamos o cônjuge, idealizamos o casamento, idealizamos o emprego, idealizamos o salário, idealizamos a casa, idealizamos o carro que queremos ter. Percebem? São inúmeros objetos que são idealizados, e essas idealizações, nós tentamos que elas aconteçam no mundo real. Então, prestem muita atenção nisso. Existe o objeto idealizado e existe o objeto real. E é daí, meus amigos e amigas, nós começamos a falar disso no programa anterior, que surgem os grandes conflitos, porque quando o objeto idealizado, né, ele é materializado na vida objetiva, ou seja, ele se concretiza na vida real, nós sentimos um nível de satisfação muito grande. Mas, quando o objeto idealizado não se concretiza no mundo real, nós entramos em conflito. E é esse conflito que muitas vezes vai gerar um estado neurótico. Por quê? Porque, bem, eu tenho o objeto no mundo real que não é o mesmo objeto idealizado. E eu, então, muitas vezes vou escolher lidar com este objeto não na realidade, mas na fantasia, no ideal. Olha como isso é realmente muitíssimo importante para a compreensão daquilo que nós vivemos nos relacionamentos. Muitas vezes, nós estamos lidando com o cônjuge idealizado e não com o cônjuge real. Então, o cônjuge no meu ideal é alguém que sempre vai atender às minhas expectativas, que sempre vai me dar prazer, a conversa vai ser prazerosa, né? A companhia vai ser prazerosa, o sexo vai ser prazeroso. E a realidade, muitas vezes, impõe o contrário. A conversa, às vezes, não é tão fácil. O sexo não vem com a mesma frequência do idealizado e nem com o mesmo formato do idealizado nas fantasias e nem com o prazer idealizado. E aí o ideal e a realidade entram em conflito. E como, ainda junto com isso que nós estamos falando, nós vivemos um gravíssimo problema de comunicação. Nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não conseguimos vestir
os nossos pensamentos com as palavras corretas para transmitir ao outro o que nós estamos pensando e sentindo. Então, muitas vezes, a nossa comunicação é truncada, a nossa comunicação não é clara, a nossa comunicação é, em verdade, muito subjetiva, nós ainda esperamos que o outro perceba o que nós estamos querendo comunicar a ele na integralidade, tendo dado a ele, muitas vezes, fragmentos do que nós estamos pensando e sentindo, querendo, olha o ideal aí, que o outro tenha uma visão ampla do que está dentro de nós. Por isso que se diz, desenhe. Desenhe para o outro. Não só desenhe, colore. Para o outro entender. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a forma como Jesus se comunicava. Olha bem, tem uma passagem no Evangelho em que ele diz assim: venha para a direita de meu Pai, todos vós que eu tive fome e me destes de comer. Tive frio, estive nu e me vestistes. Estive preso e doente e fostes me visitar. Perceberam? Olha só, Jesus está falando daqueles que vão alcançar a felicidade. E aí esses interlocutores perguntam a Jesus: mestre, mas quando foi que nós te fizemos isso? Aí Jesus fala: todas as vezes que tivestes feito isso a qualquer um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ora, por dedução, fica claro que quem não fez está à esquerda, e à esquerda é o sinônimo de quem está distante do Pai. Muito bem. Jesus poderia deixar essa lacuna. Não é verdade? Uma vez que ele aponta o comportamento de quem vai estar à direita, ele não precisaria apontar o comportamento de quem está à esquerda. Mas aí a comunicação ficaria truncada. Exatamente como nós fazemos. E como Jesus não pode deixar a comunicação truncada, né, com interpolações, ou seja, com brechas, aí ele vai e completa o raciocínio, o diálogo, dizendo: venham para a minha esquerda todos vós, que eu tive fome e não me destes de comer, estive nu e não me vestistes, estive doente e preso e não fostes me visitar. Aí os interlocutores a quem Jesus dirige essa fala perguntam a ele: mestre, mas quando foi que nós não te fizemos essas coisas? E aí ele responde: todas as vezes que não a fizestes a qualquer um destes pequeninos, foi a mim mesmo que não o fizestes. Serão lançados à geena, onde haverá dor e ranger de dentes. Então, meus amigos, olha bem, quando um conflito entre o ideal e a realidade se estabelece, nós precisamos parar e raciocinar. É possível mexer na realidade? É possível transformar a realidade para que ela reflita o objeto idealizado? Se sim, então nós vamos modificar a realidade. E aí percebamos que modificar a realidade só é produtivo quando o que está nessa realidade é algo que depende exclusivamente de nós. Ou quando se trata dos objetos materiais. Então, eu quero trocar o carro. No meu ideal, eu já me vejo num carro diferente, ou num carro novo. Estou com um carro velho.
Então, é possível mexer na realidade? Ah, então, vamos lá, vamos fazer a conta, vamos ver quanto o carro usado vale, quanto eu tenho de reserva, quanto eu ganho, se é possível financiar. Enfim, aí o indivíduo se movimenta, vai lá e mexe na realidade. Ele troca de carro. E aí, o ideal e o real se afinizam. Então, vem o nível de satisfação. Agora, nossa, eu quero trocar de carro, não posso. Não posso. A renda caiu, eu não tenho reserva, meu carro vale menos, eu não vou conseguir trocar. Percebam que se eu mantenho o ideal, o meu ideal com a realidade vai viver em conflito e eu vou viver frustrado. Eu vou viver insatisfeito. Então, eu preciso mexer no ideal, aceitando a realidade. Olha que importante que é isso. Mexer no ideal para aceitar a realidade a partir da compreensão que não foi possível mexer na realidade. Aí o que acontece? Nós nem mexemos na realidade, nem aceitamos mexer no ideal. O que acontece com o conflito, meus amigos e amigas, ele perdura. Ele vai gerar angústia, ele vai gerar ansiedade. Por quê? Porque o desejo do ideal vai continuar pulsando. É o papel do ID. O ID não tem compromisso com a realidade. Ele não quer saber se nós estamos em crise, se a renda caiu, se estamos em pandemia. E não interessa isso ao ID. O ID não se rege pelo princípio da realidade. Ele se rege pelo princípio do prazer. Então, ele quer realizar o seu desejo para obter prazer. Então, aqueles que não conseguem parar, refletir, pensar e mexer no ideal são aqueles que serão acometidos pelos estados neuróticos. São aqueles em que esse estado neurótico vai produzir no decorrer de um tempo as somatizações. São aqueles indivíduos que vão ter a sensação de que suas vidas não são vidas satisfatórias, porque eles não conseguem realizar os seus desejos. E não realizando os desejos, e sem saber como trabalhar a mudança do ideal, então vão percorrer a vida se sentindo frustrados. Quando bastaria mexer no ideal para ele se adequar à realidade. Quantos relacionamentos, meus amigos e amigas, não se perdem por causa disso? A pessoa está ali, e quando eu falo de relacionamentos, eu não estou restringindo ao relacionamento de intimidade com o cônjuge. Seja ele em que orientação sexual for, eu estou falando de relacionamento com filhos, porque nós idealizamos os filhos e muitas vezes esquecemos de olhar para o filho real que está ali diante de nós. Idealizamos a rotina e esquecemos de olhar para a rotina real. Idealizamos o cônjuge e esquecemos de olhar para o cônjuge real. Idealizamos a religião e esquecemos de olhar para a religião real. Idealizamos o trabalho profissional e esquecemos de olhar para o trabalho real. Perceberam o quanto é importante o entendimento de como o inconsciente dialoga com o consciente? É muito importante isso, porque isso nos dá a condição, a capacidade de fazer esse raciocínio. Aonde eu preciso mexer para sair do conflito? Se é possível mexer na realidade, vamos mexer na realidade. Agora, percebamos, quando a realidade se trata do outro,
quase sempre, é impossível mexer na realidade. Por uma razão muito simples. Nós não controlamos o outro. Neste caso, é sempre de muita sabedoria, é sempre de muito bom senso mexer no ideal. Mexer no ideal para que nós possamos conseguir lidar com o ser humano da realidade e não com o ser humano idealizado. Eu vou me alongar hoje um pouquinho mais para trazer um estudo de um caso clínico aqui, de maneira que vocês compreendam. Né? Certa feita, um pai entra no meu consultório para uma sessão, senta na minha frente e ele chora. Aquele choro sentido de soluçar. E esse choro durou uns 10 minutos. E quando ele conseguiu se controlar para falar, ele olhou para mim e disse: perdi meu filho. Eu imaginei o quê? Morreu o filho. E quando ele disse que perdeu o filho, na sequência ele esclareceu: meu filho é gay. Então vejam, o filho idealizado era hétero. Daria a ele uma nora. Futuramente, daria netos e netas. Quando esse filho, na realidade, se revela gay, o objeto internalizado do filho hétero morre. Esse pai viveu um luto. Esse pai viveu um luto pela perda do objeto internalizado. E essa perda do objeto internalizado, meus amigos, se dá, por exemplo, quando o nosso candidato a prefeito, a vereador, a governador ou presidente perde. No nosso ideal, aquele homem público seria a solução do problema. E quando a solução não acontece na realidade, nós vivemos um luto, tem uma perda. Gente, mas onde está a perda se ele perdeu a eleição, nem assumiu o cargo público? A perda está no objeto interno, no desejo de que ele fosse o político que ia resolver a questão. Quando o nosso time perde, tem um luto. O que é aquela tristeza? O que é aquela lágrima? É a perda, a morte do ideal. É luto. Quando nós perdemos o emprego, é luto da perda do objeto real e do objeto idealizado, uma perda dupla. Por exemplo, imaginem uma mulher que idealiza ser mãe ou um homem que idealiza ser pai. Essa mulher descobre que não tem condições de gestar porque ela tem algum problema no seu aparelho reprodutor. É perda de objeto interno, dado que ainda não existe a criança. Não existe o filho ainda na realidade. Então, perdeu-se o objeto interno. E o homem que descobre que tem algum problema, que ele não consegue fecundar. É luto, é perda de objeto interno. Então, nós nos damos conta do quão é importante compreender essa luta entre o ideal, esse movimento, né, essa dinâmica entre o que idealizamos e o que acontece na realidade. No próximo programa, continuaremos falando de um assunto tão instigante, ao mesmo tempo tão importante para nós. Forte abraço e até lá!